Então, pessoal, com relação à cavalinha, ao escada-pés com a cavalinha, o que eu vou orientar vocês? A fazerem aí no período da tarde, né, ou no período da manhã, para fazer o estímulo do sistema linfático. Por quê? Cavalinha, ela estimula o processo diurético, então você vai ter mais vontade de fazer xixi, né, para eliminar líquido que tiver no organismo. E o que é que eu vou ainda orientar vocês, né? Principalmente aí mulheres que sofrem com a retenção de líquido no período pré-menstrual ou porque estão no climatério, né? Ou por N outras possibilidades das nossas alterações hormonais mensais, né? O que eu vou orientar vocês? A fazerem um chá, tá? Além do chá que vocês vão fazer, se vocês quiserem, para o escalda-pés, o que eu oriento vocês? Façam um chá, 1 litro, 4 punhados de mão ou 4 colheres de sopa generosa, aquela colherzinha de sopa assim que faz aquele bolinho, né? Então, façam o chá e tomem ao longo do dia. De que forma? Preferencialmente antes das principais refeições, tá? Para a cavalinha, ela tem aí o silício que auxilia no processo de fixação de nutrientes no organismo. Então, antes do café da manhã, antes do almoço, do chazinho da tarde, lá um pouquinho antes, né, do jantar. Não. A maior parte das pessoas vai jantar lá pelas 19, às vezes 20 horas. Nesse horário já não é ideal tomar o chá de cavalinha. Então você vai tomar até o sol se pôr. Depois disso, parou. Então você vai fazer 1 litro do chá de cavalinha, certo? Então você vai dividir isso em 250 ml e vai tomar, ok? O chá da cavalinha vai ativar o sistema linfático, vai trazer uma melhora no fluxo também circulatório, tá? Então você vai sentir uma melhora do corpo como um todo. Pode às vezes acontecer, se você tiver com muita toxicidade no organismo, com muita sujeira no organismo, de você num primeiro momento fazendo esse chá, fazer dá uma inchada, né, a mais. Mas por quê? Você está limpando o teu sistema linfático, você está limpando o teu corpo. Então, nesse primeiro momento, o que eu te oriento? Chá de cavalinha e água, tá? Não é porque você está tomando 1 litro de chá de cavalinha que você vai se eximir de tomar água, ao contrário. Aí é que você precisa de mais água naquele esqueminha de 4 dedos por vez. Não pode exceder isso, porque se você passa desses 4 dedos, toma ali 300, 400 ml de água, né, de uma vez, isso tudo vai lá para o teu sistema excretório urinário. Então isso não vai para o processo de limpeza, de desintoxicação do teu organismo, ok? Certo? E o escalda-pés, então, no caso da cavalinha, procurem fazer período da manhã, né? Eu não vou falar depois do almoço, porque aí você comeu também, vai colocar o pé na água, às vezes relaxa demais, aí você tem aquela questão da congestão. Então, assim, ou o período da manhã, tá? Ou então entrem com o chazinho. É a melhor orientação aí que eu dou para vocês, tá? Para vocês não ficarem se lembrando de mim à noite, né? Se vocês ficarem tomando esse chá ou fizeram o escaldapé à noite e ficar indo no banheiro várias vezes, porque a noite foi feita para dormir, não para ficar indo ao banheiro. Uma outra dica de associação que eu dou para vocês, que está aí no material de vocês, é o alecrim. Vocês podem estar fazendo o escaldapés, né, da cavalinha associado com o alecrim, tanto a erva quanto o óleo essencial. O alecrim, a sinergia dele é fazer o que tem que ser feito. Olha que coisa bonita, né? Fazer o que tem que ser feito. Ele atua tanto no campo energético, quanto no campo físico, quanto no campo emocional, regularizando, equilibrando, nos deixando bem, tá? Então, assim, o alecrim, muitas culturas, né, tem ele como uma erva sagrada, né, algumas religiões, justamente por essa ação, né, de limpeza, de expurgar, mas ao mesmo tempo de nos deixar bem, equilibrados, centrados, tá?
Então, tanto vocês podem fazer o chá de alecrim junto com a cavalinha para dar aquele up, certo? Porque ele também é um regenerador celular, quanto vocês podem utilizar no escaldapés com a cavalinha, tá? Porém, vamos partir agora lá para o alecrim, né? Nossa, Luciana, eu não tô bem emocionalmente, energeticamente, fisicamente, deu curto-circuito. Qual dessas ervas você orienta a utilizar para dar um up geral? Sem sombra de dúvidas, o alecrim, tá? O alecrim, depois pesquisem, ou a gente pode também falar um pouquinho nas lives lá no Instagram sobre as funções terapêuticas do alecrim. O alecrim é um poderoso regenerador celular, ele é um estimulante, né, do nosso bem-estar. Não confundam isso entendendo que o alecrim, para quem é hipertenso, para quem é extremamente ativo, que a pessoa vai ficar ainda mais acelerada, porque não é isso que vai acontecer. Tá? O alecrim faz com que ele nos estabiliza, ele nos equilibra. Então, o que eu oriento vocês? Escaldapés com alecrim, gente, é vida. Um chazinho de alecrim, período da manhã, para te dar aquele despertar, é fantástico. Um chazinho de alecrim no inverno, com um pedacinho de gengibre, para aquecer e espantar os vírus, né, das gripes, dos resfriados, ou agora nessa fase, né, de Covid, é excelente para fortalecer o sistema imunológico, para fazer o nosso sistema imunológico ficar ativo, né, expurgando, nos protegendo e nos defendendo, tá? Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que chá de alecrim e que o alecrim combate Covid, não é isso, mas ele melhora o nosso sistema imunológico, e tudo que melhora o nosso sistema imunológico vai nos deixar mais resistentes, mais ativos para combater aquilo que nos agride e que nos faz mal, tá? Voltando a dizer, sempre que eu falo do escaldapés e ervas aromáticas, tá? O que é o ideal? Quanto mais aroma tiver nesse escaldapé, melhor é para ativar o nosso sistema límbico, tá? Que é onde a aromaterapia atua no nosso corpo. Ué, Luciana, mas o curso não era de escaldapés, agora você está falando de aromaterapia? Gente, práticas integrativas é isso. Uma coisa não está obrigatoriamente separada da outra. Tudo está integrado e nós podemos aliar várias técnicas aqui no escaldapés, tá? Então, nós podemos associar a fitoterapia, nós podemos associar a aromaterapia, aí os óleos essenciais, são muitas as práticas que a gente pode estar associando, ok? Então, assim, quando eu falo do alecrim, quando eu falo da lavanda, que são duas ervas extremamente aromáticas, se vocês forem utilizar a erva, tá? Deixem, quanto mais aroma tiver, na hora que ela entrar em contato com a água quente, e essa água quente ir liberando as substâncias aromáticas, mais função ela vai ter, tá? Porque aí a gente vai trabalhar a aromaterapia, então a gente vai trazer as sensações de bem-estar. Vamos entender que na aromaterapia, né, ela ativa o nosso sistema límbico, que é um sistema primitivo, é praticamente o primeiro sisteminha lá de quando a gente era primata, homem das cavernas, tá? Então é um sistema onde desperta a nossa raiva, o medo, que é a questão da nossa defesa, né, que são os instintos primários que a gente tem. Então, quando nós falamos de ervas aromáticas que atingem, né, e ativam esse sistema límbico, o que elas vão fazer? Nos deixar menos reativo, né, mais tranquilos, mais harmônicos, mais centrados. Então, ela também vai estar combatendo o quê? O famoso estresse, tá? Quando eu falo de uma pessoa que está em estado de estresse, às vezes tem paciente que chega no consultório para mim e fala assim, ai, não, por que você veio? Não, eu vim para manutenção, não tenho nada, eu tô ótimo, eu tô ótima, né? Aí, de repente, a pessoa começa a falar que ela é muito estressada, que ela vive estressada, que todo mundo chama ela de estressada.
Aí eu falo assim, mas estresse é um desequilíbrio, estresse não é algo normal, né? Você pode ter momentos de estresse, mas não viver em estado de estresse. Viver em estado de estresse é uma patologia, é uma enfermidade. Cada vez que eu fico estressada, eu libero no meu organismo cortisol, adrenalina. São substâncias que assim não são para ser liberadas todo dia e o tempo inteiro, tá? Quando eu falo do cortisol, o cortisol é o nosso corticoide natural, que é para a gente utilizar quando você tem uma reação alérgica, que é para você utilizar quando você tem, né, para o teu organismo produzir, quando você tem um estado ali de alergia, um estado inflamatório, uma doença, é uma defesa do teu organismo. Agora, se eu vivo estressada, eu vivo liberando esse cortisol. E por que adrenalina? Né? Adrenalina, músculo infla, a gente fica mais reativo, tudo fica mais à flor da pele, né? Você fica mais reativo. Isso é para esse tipo de reação é para a gente ter de vez em quando, né? Vamos lembrar o cachorro quando ele se arma para atacar, né, o coleguinha, ou para agredir alguém, para se defender ou para defender alguém. O que acontece? Vocês veem, a gente visualiza toda a musculatura dele, pelo, né, ficar esguiçado, ficar todo oriçado. O que isso traz, gente? Isso traz assim, células, né, acabam gastando, acabam tendo uma morte celular mais rápida, a gente produz mais toxina. Tá? A gente utiliza mais oxigênio, a gente consome mais a qualidade nutricional do nosso sangue e de uma forma desnecessária, só que constante e contínua. Aí o que acontece? Lá com o cortisol, que eu vivo estressada e liberando ele no meu corpo. Quando eu estou com processo inflamatório, quando eu tenho alergia, ao invés desse cortisol ir para a minha corrente sanguínea para me favorecer, me tirar daquele estado, ele fala, não, é prioridade eu segurar para quando ela está estressada, porque ela vive estressada e ela não vive alérgica. E detalhe, nosso sistema nervoso central é extremamente inteligente. Ele fala, não, mas ela vive tomando remédio, para isso ela resolve, mas ela não toma remédio quando ela está estressada, ela não toma remédio quando ela vive nesse estado constante e contínuo de estresse. Então, o nosso organismo ele vai se adaptando a essa nova realidade. Só que essa nova realidade, ela é tóxica, ela é prejudicial para a nossa saúde. Então, por isso que na hora que a gente vai fazer o escalda-pés, quanto mais aromático ele for, e se ele for com ervas, né, que tem esses princípios ativos para nos tranquilizar, para nos equilibrar, ele vai trazer um benefício para todos os aspectos, físico, emocional e energético. Então, por isso, assim, eu de olhos fechados vou falar sempre do alecrim em primeiro plano. Mas aí vocês têm aí como uma grande opção que muita gente gosta e ama a lavanda, tá? Para trazer esse estado de relaxamento e de equilíbrio, tá? Aí a gente tem aqui a melaleuca. Melaleuca, gente, é um poderoso antifúngico, bactericida. Trabalha aí com os fungos, as micoses, tá? Então, para quem tem chulé, né? Para quem assim transpira, tem aquele processo de transpiração mais intensa nos pés, né? Passa o dia inteiro com calçado. Melaleuca é fantástica, né? Para os adolescentes que estão aí na transição hormonal e que por vezes, assim, por essa transição acabam assim eliminando odores bem desagradáveis. Fazer um escalda-pés com a melaleuca é uma excelente opção. Para quem tem micose na unha, né? E aí eu oriento o quê? Trabalhar com o óleo essencial de melaleuca. O que vocês podem fazer? Pinga na unha infectada ali com a micose, pinga diretamente, né? Pode fazer isso diariamente. Pinga ali na unha para que esse fungo vá morrendo, tá? De acordo com o processo de micose, gente, precisa de procurar um especialista,
tá? E quando eu falo de especialista, a gente pode falar da podóloga, a gente pode falar de alguém, de um terapeuta de práticas integrativas aí da medicina chinesa, mesmo a medicina ayurvédica, que nós temos práticas, nós temos técnicas que também trabalham neste processo, tá? Então, vale aí estar trabalhando. Se essa micose é uma coisa recente, ali atual, vocês conseguem estar utilizando esse recurso da melaleuca facinho e tendo uma resposta muito boa. Agora, se já é algo de muito tempo, muito antigo, eu oriento vocês um tratamento, tá? Que não obrigatoriamente precisa ser diário, semanal, no consultório, né? Por vezes, com algumas orientações e um atendimento, por vezes, inicial, semanal, depois quinzenal, depois mensal, vocês vão ter um resultado muito positivo. Porque quando eu falo da micose na unha, ali é o que está sendo mostrado, é o que eu consigo visualizar. Só que esse processo, ele também está a nível interno. Quando a gente fala de medicina chinesa, todos os processos fúngicos, né, aí das micoses, dos fungos, têm relação direta com o fígado, né? Isso falando a nível de medicina tradicional chinesa, tá? Tanto que quando as pessoas às vezes tomam, né, algum medicamento para tratar a questão de algumas micoses ou as acnes, né, que nem um Rakutan, que você vai fazer um processo de desintoxicação mais profundo do organismo para combater determinadas bactérias, determinados processos inflamatórios, que nem no caso do Rakutan mesmo, uma das contraindicações, proibições, não é nem contraindicação. A proibição é que a pessoa não pode engravidar. E um dos órgãos, o órgão afetado diretamente é o fígado, tá? Então, assim, estamos nós, de novo, falando de medicina tradicional chinesa e falando de medicina ocidental. As duas podem explicar de formas diferentes, mas o objetivo é o mesmo, é a saúde e o bem-estar interno do corpo do indivíduo, ok? Então, quando nós falamos aqui do óleo de melaleuca, né, para quem tem lá a família, né, minha família toda tem uma unha lá que, meu Deus, é a mesma unha de todo mundo. Gente, se você já tem, faça esse processo preventivo antes, se você ainda não tem, né, é criança, começa lá desde a infância, pega o óleozinho essencial com cotonete e passe ali naquela unha, tá? E vá tratando, vá cuidando. Se ainda não tem, faça o processo preventivo com o escaldapés. Ou então, eu gosto do talco da Granado, aquele antisséptico polvilho, né? Da embalagem marronzinha, com os detalhes em verde, né? Das letras. E o que eu faço? Eu coloco 10 gotas de óleo essencial de melaleuca, tá? E ali dou uma chacoalhadinha para otimizar a função desse talco e coloco nos sapatos. Se você já tem a predisposição, essa é uma forma de você estar se prevenindo, porque às vezes você tem chulé e não dá para fazer escaldapés todo dia, mas o antisséptico ali no sapato você pode fazer diariamente e já ir prevenindo essa situação, tá? Então, nos casos dos calos que geram processos inflamatórios, é muito bem-vindo, né? A melaleuca, e aí vocês podem associar com alecrim também, porque lembra que ele é um poderoso regenerador celular? Então, é muito bom, tá? Então, quando nós falamos da melaleuca e dos óleos essenciais, aí de forma geral, o que eu não posso? Passar diretamente na pele, porque o óleo essencial é extremamente concentrado e por vezes o que de acordo com o princípio ativo, que nem um óleo essencial de gengibre, ele pode queimar, lesionar a pele, ok? Então tenham cautela. No caso das unhas com micose, como eu orientei, pegou o cotonete, colocou uma gota, gente, uma gotinha só, não é ser miserável não, é porque o óleo essencial é extremamente concentrado. Passa na unha com micose. Ah, mas eu quero prevenir em outras unhas que não tem micose para elas não pegarem. Pega outro cotonete ou a outra haste, né, do cotonete que vocês utilizaram, que não teve contato com aquela unha com micose. Porque a micose você passa, é um fungo e você pode passar
para outras unhas e para outras regiões do corpo. Então, muito cuidado, muita cautela. Se de repente vocês vão fazer um escalda-pés, né? E você tem micose, ou o marido, ou a filha, tá? O que vocês vão fazer? Quando for fazer o escalda-pés em outra pessoa que não tem micose, que não tem nada, ou mesmo nesse indivíduo, higienizem essa bacia. Joguem água quente, joguem água sanitária, deixa ali uns 10 minutos em repouso, que é para matar esse fungo, que é para matar, né, essa micose, para não passar para outra pessoa. Esse é um cuidado que vocês precisam ter aí redobrado, ok? Então fica aí a dica para vocês. Lu, mas eu não sei trabalhar com óleo essencial. Como que eu vou utilizar? Eu não quero utilizar a erva, né? Eu quero trabalhar, eu quero usar, né, lá para mim em casa, porque é mais prático, o óleo essencial. Então, quando nós falamos de óleo essencial, nós falamos de óleos que são extremamente concentrados, é uma quantidade de erva muito grande para se fazer aquele vidrinho pequenininho, que aí as pessoas falam, nossa, mas como isso é caro, um vidrinho desse tamanho, R$25. Aí eu tô sendo otimista, né? Porque tô falando de um óleo essencial que é barato. Ah, Luciana, mas são 10 ml, mas você não faz ideia da quantidade de erva que é utilizada para se obter aquela concentração pequenininha de óleo essencial. Então, por isso que eu coloco para vocês que não é uma quantidade absurda, né? Então, quando eu falo de 3 litros mais ou menos de água para se fazer um escalda-pés, nós vamos falar de 5 a 10 gotas de óleo essencial para que haja aquele efeito aromático também, né? Então, eu não estou utilizando esse escalda-pés só nos seus princípios ativos lá nos pés, mas eu também estou ativando nosso sistema límbico, que eu já falei a respeito dele, para que ele serve, certo? Ah, Lu, mas como é que eu sei? Se eu uso 5, se eu uso 10... A gente vai falar pelo aroma e nós vamos falar também pela qualidade do óleo essencial. Eu vou falar para vocês de algumas marcas que eu recomendo, mas aí vocês vão fazer a pesquisa na questão de custo-benefício e do bolso de vocês, é claro, tá? Então nós temos a Laszlo, nós temos a doTERRA, nós temos a WF e nós temos a fitoterápica, tá? Algumas destas marcas tem uma concentração muito grande. Algumas delas, a nível internacional, nos padrões internacionais, têm indicação até para ingestão. Dentro do nosso país não existe essa regulamentação. A Anvisa não libera, tá? A questão do consumo, não existe essa indicação a nível de Anvisa. Mas o que eu vou colocar para vocês? Os órgãos internacionais e estas empresas, né, que orientam o consumo interno, elas têm um sistema de pesquisa científica muito grande. Então, o que eu oriento vocês, antes de falarem não, eu não tomo, não, eu não faço, a pesquisarem, a se informarem e a estudarem, tá? Nem tudo que é permitido nós devemos fazer porque tem comprovação científica. Nem tudo que é proibido nós não devemos fazer porque não existe uma regulamentação no nosso país, tá? Então a gente precisa de ir além, tá? Precisa de investigar, de estudar, de entender o porquê das proibições e o porquê de determinadas permissões, que às vezes são mais nocivas para a nossa vida e para a nossa qualidade de vida, tá bom? Então, essas são as 4 marcas aí que eu indico para vocês. E na questão, né, de quantidade de gotas, o que eu vou colocar para vocês? De 5 a 10 gotinhas de óleo essencial para se fazer um bom escalda-pés, certo? Agora, vamos para a parte prática do nosso escalda-pés. Como é que eu preparo um escalda-pés, Luciana? Eu preciso ter aquela tina de bambu, de madeira, que custa 800, 1.200 reais para fazer um escalda-pés?
Não, gente. Aí nós vamos, quando nós falamos, né, que nem a que eu coloquei aqui na foto para vocês, né, nessa imagem aqui do preparo, a gente está falando de padrões profissionais, né, de recursos aí para quem vai trabalhar com spa de pés, com a reflexologia, né, fazer um spa, um mini spa, né, que depois, no final do curso aqui, eu falo para vocês um pouquinho mais a esse respeito. Mas para você que vai fazer em casa, né, para você utilizar, o que eu oriento? Que foi a foto inicial lá do material que vocês têm, que é aquela bacia antiga, que antigamente criança tomava banho, as avós usavam para lavar roupa, para colocar para quarar. Né? Então vocês podem utilizar bacias de plástico, bacias de metal, bacias de ágata, que aí ó, é tudo de bom. Quem tiver recurso e puder comprar as de madeira, melhor. Porque essas bacias de madeira, né, essas tinas de madeira ou de cobre também, elas auxiliam a manter a temperatura da água. Então, nesse sentido, é muito bom. Para você ficar no inverno, imagina aquele frio danado, né? A água vai esfriar rapidinho. Se você tem uma tina que auxilia a conservar, né, mais a temperatura da água, melhor. Mas nada impede de você ter uma jarra daquelas elétricas, né, que esquenta a água e você vai adicionando devagarinho para manter a temperatura da água. Ó, outra dica boa aí para você, tá? Então, quando nós vamos preparar um escaldapé em casa, o que eu faço? Vou fazer o escaldapé na cozinha? Vou fazer o escaldapé no banheiro? Ah, gente, se você está fazendo uma coisa que é para você relaxar, ou você quer fazer para alguém, né? Para o marido, para a esposa, para o filho, para a filha, para trazer uma sensação de equilíbrio, de bem-estar em todos os aspectos, como a gente falou até agora, o que é legal? Crie um ambiente, pode ser no quarto, né? Pode ser na sala, né? No seu sofá, cria ali, joga uma canga, né? Joga ali uma manta de sofá elegante, almofadas. Cria um ambiente agradável, cria ali um ambiente tranquilo, harmônico. Coloca uma música de fundo que a pessoa goste. Tenha cautela com as músicas. Uma pessoa, por exemplo, que sente muito medo, você colocar sons da natureza, e se ela tem um trauma associado a se perdeu na floresta,